Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versos de 1 a 11. É o terceiro livro antes de chegar no Novo Testamento, antes de Mateus. É o terceiro livro. Dênia, pode ajudar com a página aí? A página 938. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com o assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar, irmãos? Pai querido e santo, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, por isso cala a nossa voz, e que a Tua voz seja ouvida esta noite. Ó Deus, prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra, e dá com que possamos atentar, Senhor Deus, para a Tua palavra, e que ela encontre guarida em nossos corações e vida prática em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Pai, tem misericórdia do Teu povo, que precisa ouvir a Tua voz. Por isso que toda a sabedoria venha do alto, do Senhor, ó Deus, que a única voz ouvida esta noite, o único eco, o único movimento, seja do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós celebramos o Domingo de Ramos, aquele dia em que Jesus entra triunfalmente na cidade de Jerusalém. Curioso é que Jesus, após entrar na cidade de Jerusalém, ser recebido como rei, com aqueles ramos, ele, imediatamente após aquilo, ele vai ao templo. Ele vai ao templo e ali ele purifica o templo. Ele expulsa de lá vendedores, dizendo que eles eram salteadores, que tinham feito a casa do Senhor de um covil de ladrões e que aquela casa era uma casa de oração. Quando eu olho para esse texto do profeta Ageu, eu encontro um paralelo entre aquilo que aconteceu lá, naquele domingo de Ramos,
e aquilo que aconteceu quase 600 anos antes aqui, na profecia do profeta Ageu. E essa história do profeta Ageu me fez lembrar também a história de um carpinteiro que trabalhava com um certo construtor, e lá para tantas de sua vida, ele resolve se aposentar, já tinha trabalhado muito, e ele vai até o seu senhor e diz: olha, senhor, eu quero parar com esse negócio de carpintaria, de construção de casas, eu quero me aposentar. E o seu senhor, então, o patrão faz para ele um último pedido. Ele diz: olha, eu posso te pedir apenas uma coisa? Ele diz: sim, pode pedir. Ele construa para mim uma casa. E o carpinteiro: tudo bem, é a minha última obra, eu vou construir essa casa. Só que ele começa a construir essa casa, irmãos, de forma relapsa, da maneira dele. Ele escolhe o material de pior qualidade, ele não dedica o melhor do seu tempo, e ele vai ali construindo aquela casa do jeito dele, do jeito que dava, levando de todo jeito. Afinal, era a aposentadoria dele já, ele queria se livrar mesmo daquilo, não tinha por que se dedicar tanto mais àquela casa. No final da construção, ele chama o seu senhor para inspecionar a casa, e o senhor nem olha para a casa, nem inspeciona a casa, simplesmente pega as chaves da casa e entrega para aquele carpinteiro, dizendo: essa casa é sua, por todos os anos que você trabalhou comigo. Que maneira lastimável de terminar a carreira. Meus queridos, hoje eu não gostaria de trazer paz aos seus corações, mas inquietação. Sim, irmãos, uma inquietação tal que pudesse levá-los a uma mudança de atitude, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de movimento que lhe aproximasse tanto de Deus, que as coisas que você faz, pudessem ser confundidas com as coisas que Deus faz. Que você estivesse tão próximo de Jesus, que as suas atitudes fossem confundidas com as atitudes do Senhor Jesus. Eu confesso, irmãos, que meu coração está pesado ao trazer essa mensagem essa noite, porque a minha oração diante de Deus é que nós possamos ser incomodados esta noite, incomodados por aquele rei que entrou naquela cidade de Jerusalém, mas que a sua primeira preocupação não foi receber as glórias daqueles que o aclamavam como rei, mas de ir lá no templo e restaurar o templo. O profeta, queridos, é o homem chamado por Deus para anunciar a vontade dele. Porém, o ministério profético é um ministério extremamente doloroso, pois o profeta, ele sofre as dores do povo, ele sente as dores do povo, ele sente na pele as angústias do povo, assim também como ele sente os juízos de Deus sobre os pecados do povo. Ele se revolta contra pecados e injustiças sociais, porque sente no seu coração o desconforto e a ira de Deus sobre estas coisas. Via de regra, a mensagem profética é uma mensagem que não agrada muito aos ouvidos, porque ela desafia a gente a uma mudança de vida. Ela denuncia os nossos pecados, denuncia as nossas injustiças, e via de regra nós não queremos ouvir mensagens proféticas, nós queremos ouvir mensagens de conforto. Mas a mensagem profética também é uma mensagem de restauração, queridos. É uma mensagem de consolo, de refrigério para a alma, de recondução a Deus, de recondução à reconciliação com Deus, à paz ao coração. Normalmente o profeta é um homem solitário, aquela pessoa que está ali para compreender todo mundo, mas para ser incompreendido na hora que Deus o usa para trazer a profecia. Pois, meus irmãos, o profeta Ageu é um desses homens de Deus que teve a difícil missão de levar a mensagem profética para o povo de Deus. O povo vivia num tempo de total esfriamento em relação às coisas de Deus, em relação à casa de Deus, em relação à própria vida. Nós sabemos muito pouco sobre o profeta Ageu,
O que sabemos é que provavelmente ele viveu ali nos dias do rei Ciro, da Babilônia, da Pérsia, que viveu o cativeiro da Babilônia, quando Nabucodonosor invade Israel, destrói Israel e domina a nação de Israel, ali em 587 a.C. E depois disso, Ageu vive também os dias do rei Dario. 50 mil judeus aproximadamente, eles chegaram de Jerusalém, eles voltaram do exílio de Jerusalém para Israel, quando o rei Ciro havia decretado, depois que vence a Babilônia, depois que Ciro invade a Babilônia, derrota Nabucodonosor, e agora ele passa a dominar o mundo da época, Israel vem a reboque para o reino da Pérsia. E Ciro ele resolve agora libertar Israel, mandar Israel de volta para a sua nação e reconstruir o templo. Decreta que o templo do Deus de Israel deveria ser construído. E 50 mil judeus aproximadamente voltaram lá para Israel. E quando eles chegaram lá em Jerusalém, eles começaram a refazer de fato o templo, começaram a construir o templo, e quando as bases do templo estavam prontas, eles começaram a adorar o Senhor, a louvar ao Senhor, dizendo que o Senhor era grande, que a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes, os levitas, os homens mais idosos, que tinham visto a primeira casa, que tinham visto o primeiro templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, começaram a chorar em alta voz, começaram a se quebrantar diante de Deus, a estarem angustiados ali diante de Deus ao ver o templo ali sendo construído. Esdras, ele nos relata que o choro e o canto de Israel era tão alto que de longe os povos podiam ouvir. E eu pergunto, irmãos, quando foi a última vez que nós nos emocionamos ao ver a obra do Senhor sendo feita? Quando foi a última vez que nós nos envolvemos de forma tal com as coisas do Senhor, a ponto de nos alegrarmos e o nosso louvor saltar do nosso coração, saltar em nossos lábios em alta voz? Quando foi que os povos ao nosso redor, mesmo distantes, puderam ouvir o nosso choro e o nosso canto de alegria ao fazermos as coisas do Senhor? Queridos, isso aconteceu em Israel. Mas depois de tudo isso, Israel foi deixando de lado a reconstrução do templo e foi se preocupando, as pessoas foram se ocupando com suas próprias coisas, começaram a fazer as suas próprias coisas. E nesse tempo, o rei Ciro morre. E seu filho o assume, governa por mais alguns anos e morre também, a ponto de o reinado da Pérsia, o trono ficar vazio. E depois de uma grande disputa, Dario de States é quem assume o trono. E agora, no tempo do profeta Ageu, o reinado é o reinado de Dario. 16 anos se passam e nada foi feito, o templo foi deixado de lado. O templo foi abandonado. Os tempos, queridos, naquela época eram muito difíceis. E as pessoas estavam preocupadas em plantar, em colher, em trabalhar, em fazer as coisas, em garantir o seu próprio sustento. E Deus ficou tão angustiado com isso, a ponto de não considerar aquele povo mais seu povo. Se você observar o versículo 2 do texto que lemos, o Senhor se refere ao seu povo dizendo, este povo. Este povo. O professor Dr. Davidson, ele comentando esse texto, ele chama a atenção para o fato de Israel não chamar de meu povo como de costume, afirmando que o pecado ele aliena o homem de Deus. Deus não se relaciona, irmãos, pessoalmente com quem não quer se relacionar pessoalmente com Ele. Os fatos ocorridos aí nesses dias do profeta Ageu, irmãos, eles me levam a pensar nos movimentos que fazemos para longe de Deus. Eu gostaria de pensar com os irmãos essa noite sobre esses movimentos. Os movimentos que fazemos para longe de Deus. O primeiro movimento, irmãos, é não termos sabedoria
para discernir o tempo. Nós achamos que não é tempo. O povo de Israel usou como desculpa o tempo para não se envolver com a obra de Deus. E quantas vezes nós também não usamos como desculpa o tempo para não nos envolvermos com as coisas de Deus? Normalmente nós dizemos, hoje eu estou sem tempo, o meu trabalho está ocupando todo o meu tempo, os meus estudos levam todo o meu tempo, a minha casa está uma bagunça, eu não tenho tempo. No verso 2, Deus diz exatamente qual era a desculpa do povo de Israel. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Provavelmente, irmãos, é provável que Israel, em suas desculpas de tempo, tivesse pelo menos em mente 3 verdades. A primeira verdade é que era o tempo da colheita, e o povo estava muito ocupado com as colheitas. Naquela época a colheita estava muito magra, e o povo estava preocupado com as suas colheitas, então eles não tinham tempo, o tempo mal dava para realizar as colheitas, para se abaster durante os períodos difíceis. A isso, queridos, Jesus nos diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto pelo que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Porventura não valeis vós mais do que as aves? O povo estava preocupado com seus alimentos. E Deus estava dizendo que é Ele que é o garantidor, Ele que é o mantenedor de nossas vidas. Segunda desculpa que segunda verdade em relação ao tempo que Israel usava como desculpa, era que era um tempo de oposição e de vários obstáculos. Quando Israel saiu lá, quando Ciro decretou que eles voltassem para Jerusalém, alguns colonos foram encontrados lá em Jerusalém, e eles vieram para o povo judeu e disseram, olha, deixa a gente participar também da reconstrução do templo. E aí os judeus disseram, não, vocês não têm nada com isso, quem vai construir o templo somos nós. A partir daí, esses colonos começaram a fazer oposição, a ponto de levantar falsos contra o povo de Israel, de levantar governadores das regiões vizinhas para ficarem contra Israel, de levantar falsos ao rei Dario contra Israel. Era um tempo de oposição, era um tempo de dificuldade, era um tempo em que todos os obstáculos estavam ali para impedir que o povo construísse o templo. Muitas vezes, queridos, nós vivemos também assim dias de obstáculos, dias de oposição. E por isso nós abandonamos os projetos de Deus nas nossas vidas. Por isso nós olhamos para os problemas e esquecemos de olhar para Deus. Quantas vezes você não já fez projetos de vida com Deus, com as coisas de Deus, e não esqueceu deles em meio às dificuldades e às oposições da vida? Terceira verdade que, em relação ao tempo que Israel usou como desculpa, e que de fato era verdade, é que não havia se completado o tempo da profecia ainda. Então, muito provavelmente, Israel estava esperando que se completasse aquela profecia de Jeremias, que o povo seria levado cativo, padeceria por 70 anos, e depois desses 70 anos, esse povo seria restaurado. É bem provável, queridos, que Israel estivesse pensando exatamente nisso. Olha, não se completou ainda a profecia, não se completou ainda os dias, haviam passado apenas 65 anos, desde Ciro até o rei Dario, ou melhor, desde Nabucodonosor, em 587, até Dario. Então, eles achavam que não se completou ainda a profecia de Jeremias. Então, por que se envolver com as coisas do Senhor, se ainda há tanto tempo para que as profecias apocalípticas se resolvam na minha vida? Isso me fez lembrar também do questionamento dos discípulos para Jesus, 600 anos depois,
praticamente, os discípulos, após a ressurreição de Jesus, perguntam para Jesus: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E Jesus disse, não vos compete saber tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que compete a vocês é se envolverem com a obra do Senhor, com a causa do Senhor, com a casa do Senhor, e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que compete a vocês, em relação ao tempo, é o hoje, é o aqui e o agora. Não é ficar esperando que profecias venham se cumprir. É o agora, porque o tempo urge. E aquele povo havia abandonado a reconstrução da casa do Senhor, queridos, com a desculpa de que não havia se completado o tempo. Rubem Alves, no seu conhecidíssimo poema intitulado O Tempo e as Jabuticabas, ele nos ensina muito sobre a sabedoria de saber discernir o tempo. Ele diz: contei os meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. A minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, que não se encanta com triunfos, que não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado do que é justo. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade e desfrutar deste amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. Para mim, basta o essencial. Rubem Alves tinha essa percepção de que o tempo urge, de que não há muito tempo e que desculpa para viver a vida e fazer as coisas nunca vai ser o tempo. O que é essencial para vocês, meus queridos? Com o que é que você tem gastado o tempo, o seu tempo, ou melhor, o tempo que Deus lhe confiou? O professor Dr. Davidson, mais uma vez, ele nos ensina, quando ele diz que não há tempo apropriado quando os homens estão desinteressados. Qualquer tempo é apropriado para aqueles que estão em sintonia com a vontade de Deus. Qualquer tempo é apropriado para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós muitas vezes não sabemos discernir o tempo e achamos que o tempo ainda está por vir, que o tempo é nosso, que a gente tem tempo para fazer as coisas, que dá tempo ainda. E esse é um dos movimentos, irmãos, que nos afasta do Senhor, essa falta de discernimento em relação ao tempo. O segundo movimento que nos afasta do Senhor, irmãos, são os movimentos que fazemos com os nossos olhos e com os nossos esforços. Nossa preocupação, pois elas estão em nossos próprios interesses e não nos interesses de Deus. No versículo 4, o texto nos diz: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Lá no verso 9, Deus fala de uma série de impropérios que o povo estava vivendo, exatamente porque havia abandonado a reconstrução do templo do Senhor. O seu Shed, comentando esse versículo, ele diz que Deus coloca por terra todas as desculpas em relação de tempo que o povo havia dado. E a lógica é correta, irmãos. Se não há tempo para edificar a casa do Senhor, como é que há tempo para reconstruir a própria vida? Como é que há tempo para morar em casas apaineladas? E o povo de Israel, ali naqueles dias, eles estavam preocupados em construir as suas próprias casas. E eu gostaria que nós entendêssemos casas aqui, irmãos, de duas maneiras.
Queria que entendêssemos casa no sentido literal. Deus estava falando que o povo estava preocupado com as suas casas, com as suas coisas materiais, enquanto o templo estava em ruínas. Aquele povo ele foi capaz de se emocionar, de chorar, de louvar ao Senhor ao ver os alicerces do templo sendo construído, mas agora eles abandonam isso e estão mais preocupados com as suas coisas, com seus projetos pessoais, com seus sucessos pessoais, com as suas casas, com as suas vidas e se esquecem das coisas de Deus. Muitas vezes acontece assim conosco, irmãos, nós já não trabalhamos para ver a grande obra do Senhor se realizando neste lugar. Já não nos envolvemos mais nos trabalhos da igreja. Não conseguimos levar para frente mais nenhum projeto. E enquanto isso, nós estamos construindo as nossas casas apaineladas. Segundo sentido de casa, aqui nesse texto, é um sentido espiritual. O texto nos permite essa alegoria, pois a mensagem dele é mais profunda do que parece. Deus não estava aqui preocupado com um templo, meramente com um templo construído, até porque a sua própria palavra nos diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo chega a nos dizer que nós é quem somos templo do Espírito Santo. Deus, na verdade, está interessado em habitar em pessoas, em construir os seus altares na vida das pessoas, e não apenas numa casa. Mas Israel estava preocupado com as suas próprias coisas, enquanto a casa do Senhor e a sua casa espiritual estava abandonada. E muitas vezes é assim, meus irmãos, nossas vidas estão um cangaço, um lixo, a casa espiritual de Deus em nossas vidas, o altar do Senhor em nossas vidas, muitas vezes está destruído, está só nos alicerces, e nós não rasgamos o nosso coração para que o Senhor reconstrua o seu altar em nossas vidas. Jesus nos alerta, irmãos, para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Esse é o segundo movimento, irmãos, se nós fazemos para longe de Deus, é estar preocupados unicamente com as nossas coisas, é estar preocupado unicamente com as nossas casas, enquanto a casa do Senhor está em ruína, enquanto a obra do Senhor está em ruínas, enquanto as atividades relativas ao reino de Deus conta com a sua ausência, conta com o seu desprezo, conta com o seu não envolvimento. Foi assim com o povo de Israel. Foi assim lá em Israel. Terceiro movimento que nós encontramos nesse texto, irmãos, e que nos afasta de Deus, é que nós frequentemente esquecemos de onde viemos e de tudo o que Ele fez por nós. Por duas vezes nós vemos o Senhor repetir a expressão aqui no texto: considerai o vosso passado. Outra versão diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. A palavra considerai aqui, ela aparece 5 vezes nesse livro com o sentido de dar atenção, com o sentido de atentar. E a tradução que diz, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, me parece ela mais apropriada, porque coração no pensamento judaico é a sede das emoções, e também pode ser entendido como pensamento, como atenção. Então a mensagem aqui era: atente, observe bem para os caminhos por onde vocês passaram, os caminhos que trouxeram vocês até aqui. Considerem o seu passado, olha para trás. E o que Deus poderia estar dizendo aqui, irmãos, era que o povo deveria movimentar a sua atenção pelo menos para 2 realidades do passado. Primeiro, eles deviam perceber quem eles eram no passado, onde eles estavam no passado, qual era a situação, qual era a realidade desse povo no passado. Foi um povo que viveu escravo no Egito durante 230 anos, e se a gente considerar outros estudiosos, esse tempo foi de 430 anos.
Depois esse povo vagou mais 40 anos no deserto. Depois esse povo foi dominado por Nabucodonosor e sofreu terrores na Babilônia, até que em 587 a nação já não existe mais, esse povo já não era mais um povo, já não era mais nação. Considere de onde você veio, considere a miséria social e espiritual em que você estava lá atrás. É isso que Deus estava chamando a atenção do povo. Considerai o vosso passado. Considere a desgraça a qual você era. A segunda realidade para o passado, que o Senhor queria fazer eles ver, era tudo aquilo que Deus fez por eles. Olha para trás. Olha para trás e vê que eu te libertei lá do Egito. Olha para trás e vê que eu derrubei Nabucodonosor e coloquei o rei Sírio, que fez com que vocês voltassem para a terra de vocês. Olha para trás que mesmo quando vocês andaram nessa letargia espiritual, eu levantei o rei Dario, que garantiu que essa construção do templo pudesse ser refeita novamente. E num passado mais recente, olhem para trás que eu ainda estou com a mão estendida para socorrer. Sabe, irmãos, às vezes nós esquecemos de olhar para trás e ver tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Tem um hino que fala muito dessa realidade. No seu coro ele diz: quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Às vezes nossos olhos, irmãos, estão somente nos nossos problemas, nossos olhos estão nas dificuldades que enfrentamos na vida, nos problemas que estamos passando na nossa vida, nos horrores da vida. Esquecemos de olhar para trás e ver quanto Deus já tem feito por nós até hoje. Olha para trás, irmãos. Antes você era sem esperança no mundo. Não sabia nada acerca da salvação. O apóstolo Paulo disse: antes vocês não eram nem povo, agora vocês são povo. Olha para trás e veja que antes você não tinha nem esperança de salvação, mas Ele entregou seu filho para morrer no seu lugar. Jesus disse ainda àquele povo, Deus disse ainda àquele povo, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Não importa tudo que você sofreu até aqui, não importa quais foram os problemas que você enfrentaram, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus, irmãos, é Deus de recomeços. Deus é Deus de recomeços. Deus é um Deus que está sempre procurando começar de novo. Ainda que a casa esteja destruída, ainda que ela esteja abandonada, ainda que ela esteja aos cangaços, Deus é um Deus de recomeços. O que nós precisamos é abandonar nossas construções pessoais, nossos projetos pessoais, nossas casas apaineladas e nos dedicarmos às causas de Deus, às coisas de Deus. Eu me recordo aqui de João Calvino, reformador, no final de sua carreira já, final do seu ministério, na verdade no final de sua vida, porque foi tão recente, morreu com 54 anos. Ele estava muito doente, acometido de febre, gota. Calvino tinha tido uma série de enfermidades, era uma doença ambulante. E ele não desistia de fazer a obra do Senhor, não desistia de se envolver com as coisas do Senhor, não desistia de ensinar, de pregar a palavra do Senhor. E os seus auxiliares, seus presbíteros, seus colegas chegaram para ele: olha, para um pouco, descansa um pouco, dá uma parada porque você não vai aguentar. Ele dizia: olha, o que é que o meu Senhor vai dizer se ele volta, quando ele voltar e me encontrar descansando, enquanto a obra dele está aí por fazer. De fato, irmãos, em 1564, Calvino estava pregando no púlpito quando começou a ter um acesso de tosse, pôs sangue pela boca e foi amparado lá pelos seus auxiliares, e dali por diante não se viu mais aquele jovem pregador. Ele gastou a sua vida inteira no serviço do Senhor, priorizando a casa do Senhor, a causa do Senhor, os projetos do Senhor. Gostaria de concluir, irmãos, olhando de novo lá para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lá para aquele domingo de Ramos, um domingo como esse, em que Jesus
ao ser recebido como rei, o primeiro movimento que ele faz é em direção ao templo. O primeiro movimento que ele faz é em direção à casa do Senhor, que mais uma vez estava em ruínas. Mais uma vez haviam pessoas preocupadas mais com os seus projetos, vendendo lá, preocupadas mais com as suas coisas. Mais uma vez haviam pessoas lá que estavam preocupadas com o seu sustento, estavam preocupadas com a colheita. Mais uma vez haviam pessoas que haviam esquecido tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Estavam ali, num movimento que distancia as pessoas de Deus. E Jesus foi lá para restaurar o templo. Queria concluir, irmãos, dizendo que assim como existem esses movimentos que nos afastam de Deus, existem movimentos também que nos aproximam de Deus. Dedique o seu tempo ao Senhor, à casa do Senhor. Não deixe os cultos esvaziados sem a sua presença, mas que a sua presença em todos os serviços de adoração ao Senhor seja uma expressão de sua adoração e não de sua religiosidade. Um outro movimento que você pode fazer, que te aproxima de Deus. Trabalhe e dedique esforços para construir tanto a casa física, quanto a casa espiritual do Senhor. Construa casas aí no seu interior, na sua alma, belas para o Senhor. Um outro movimento, irmãos, que podemos fazer, que nos aproximam de Deus, é fazer o que fez o profeta Jeremias. Manter as nossas lembranças e na nossa mente tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fomos um dia, todas as dificuldades, mas também lembrarmos de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Jeremias diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esses movimentos, irmãos, que fazemos em direção a Deus, são a construção da nova casa. É a reconstrução do templo. E o Senhor nos promete que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A glória da segunda casa, essa que você vai reconstruir na sua vida, é maior do que a que foi antes. Vamos orar? Ó Deus, nós, quando nos aproximamos do Senhor, ó Pai, sabemos que o Senhor está de braços abertos e posto, Senhor, para cuidar das nossas coisas, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa casa. Mas a nossa natureza humana, Senhor, é tão mesquinha que nós assumimos para nós o papel que é teu. E aí começamos, Senhor, a cuidar das nossas coisas, cuidar dos nossos projetos, nos preocupar com as nossas casas. E frequentemente nos afastamos do Senhor, abandonando a tua casa, a tua causa. Ó Deus, nos converte o coração esta noite, para que a nossa vida, Senhor Deus, possa ser transformada, de maneira tal, Senhor, que possamos nos aproximar do Senhor em arrependimento na alma. Sabemos, ó Deus, que a mensagem profética, ela nunca traz conforto aos nossos corações. E muitas vezes nós não atentamos para ela, Senhor, porque ela não agrada aos nossos ouvidos. Mas eu peço que Teu Espírito possa começar um movimento esta noite aqui, Pai. E que possa transformar a nossa relação contigo, de maneira que nós nos aproximemos tanto do Senhor, que sejamos confundidos com o Teu Filho. Em nome de quem nós oramos. Amém.